Olá, alunos da Escola Alto Paraíso, alunos dos segundos anos. Hoje vamos para a aula número 4, cujo objetivo é entender e resolver exercícios sobre função termométrica. O que é uma função? Essa é a pergunta. Função a gente estuda no primeiro ano em matemática. Certo? É uma relação entre os conjuntos, entre os elementos de dois conjuntos, um chamado conjunto de partida e o outro chamado conjunto de chegada, onde todo elemento do conjunto de partida se relaciona com um único elemento no conjunto de chegada. Aí, para explicar melhor, vou botar aqui um exemplo, vou passar já aqui para esse exemplo aqui, ó, onde aqui eu tenho dois conjuntos aqui. O conjunto de partida seria as alturas em centímetros de um líquido que está colocado dentro de um vidro, como se fosse um termômetro. Pode ser mercúrio, pode ser água, pode ser álcool, qualquer líquido, tá certo? Habitualmente usa-se álcool e mercúrio. Bem, então aqui estão os dois conjuntos. O conjunto A, eu botei as alturas, e vai atingindo aqui quando a temperatura vai aumentando. 0, 5, 8, x e 50. X seria uma altura genérica. O conjunto de chegada, temperatura em graus Celsius. 0, 10, 16, y e 100. Então, cada elemento do conjunto de partida está relacionado com um elemento no conjunto de chegada. Então, aqui, para a temperatura de 0 grau, a altura seria 0, é a altura inicial, 0. Para 10 graus, a altura é 5. Então, 5 centímetros relacionado com 10. Para 8 centímetros, a altura é 16. Para 50 centímetros, a temperatura é 100. Certo? Aqui é a temperatura, né? 0 graus Celsius, 10 graus Celsius, 16 graus Celsius, 100 graus Celsius. Então, ó, como esses parezinhos aqui. Isso aqui é uma função. Todo elemento aqui desse conjunto está relacionado com um único elemento desse conjunto aqui. Certo? Então, essa função aqui é do primeiro grau. Essa função aqui, com essas correspondências que está aqui, é do primeiro grau. Ela é do tipo y igual a x mais b. Se a gente for montar a função, a fórmula da função, eu vou ter essa fórmula aqui, ó. A temperatura é igual ao dobro da altura, somado com 0. Então vamos conferir os dados. Ó. Para uma altura de 0 centímetros, eu tenho 2 vezes 0. Eu tenho a temperatura 0 grau. Para a altura de 5 centímetros, eu tenho a temperatura 2 vezes 5, 10 graus Celsius. Para a altura de 8, eu tenho uma temperatura de 16 graus Celsius. E para a altura de 50, eu tenho uma temperatura de 100 graus Celsius. E para x, uma temperatura genérica, é só eu colocar aqui o dobro de x. Então vai ficar aqui, no caso da função y, igual a 2x. Que essa função está aqui, né? Certo? Então isso aqui seria um exemplo. Agora aqui eu coloquei como grandeza termométrica a altura, tá certo? Mas existem outras grandezas, como o volume de um gás. Coloca o gás em um recipiente, onde ele possa se expandir ou se contrair. E esse gás vai aquecendo, ele vai expandindo e a pessoa vai anotando os volumes para cada temperatura. Outra grandeza seria a cor do objeto quando ele é aquecido. Por exemplo, você pega uma chave de fenda e bota ela no fogo. A chave de fenda ela é feita de aço. Aço é misturado, né? É ferro com níquel, com outros elementos. Aí, quando você bota essa chave de fenda no fogo, diretamente no fogo, ela vai aquecendo e vai adquirindo cores diferentes. Quando ela vai ficando avermelhada, aí isso indica uma temperatura. Ela vai ficando alaranjada, já é outra temperatura, aumentando a temperatura. Quando ela vai ficando amarelada, outra temperatura maior. Quando ela vai ficando esbranquiçada, já a temperatura mais alta. Aí, se for ferro alto, já está no ponto de fusão dela, vai começar a derreter. Também pode ter como grandeza a corrente elétrica. Se passa uma corrente elétrica em determinado objeto que está no termômetro, e ele vai medir aquela corrente de acordo com a resistência do elemento termométrico. Você quer medir a temperatura.
Então, para cada corrente vai dar uma temperatura. Corrente mais alta, temperatura mais alta. E eu coloquei aqui a de seta, mas eu poderia falar para vocês esse termômetro mais moderno, esse termômetro que o profissional vem com ele na mão e aproxima da gente, né? Ele é por aproximação. Esse termômetro, ele capta as ondas eletromagnéticas infravermelhas. É como aqueles óculos que vê no escuro. Tá certo? Todos os corpos estão em determinada temperatura. E essa temperatura emite radiações infravermelhas, que é captada pelo termômetro e é transformada lá no número que é a temperatura. Estão entendendo? Então, isso é o que é a função termométrica. Aqui eu dei um salto aqui, não foi? Eu dei um salto aqui, veja, olha, aqui é o seguinte. Aqui o que é? Aqui o exemplo. O conjunto A altura em centímetros da coluna de um líquido contido num tubo de um termômetro. É o conjunto. E o conjunto B, o de chegada, é a temperatura correspondente a cada altura. Então, aqui eu botei, vamos apresentar no diagrama de ciclo, né? Aqui eu já expliquei. E assim a gente finaliza essa aula de hoje. Tá certo? Uma aula bem simples para a gente encerrar essa primeira parte de temperatura. Ok? Então, depois eu vou fazer uma listazinha de exercícios, né? Já está na época já. E enviar para vocês aí tanto um questionário como uma listazinha de exercícios, tá certo? Então, um bom dia para todos.